muito bem-vindos a mais um podcast Essa Mulher é um Sucesso. E hoje vamos ter mais uma convidada muito especial. Mas antes de falar o nome desta convidada, inclusive quem vai falar hoje não sou eu vou chamar a minha parceira e amiga, Eliane Batista. Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas para o nosso podcast Essa Mulher é um Sucesso. E hoje nós temos como nossa convidada, que ela já estará aqui conosco, a Viviane, que é lá do Paraná, uma amiga minha de infância, um ser humano muito especial. Então, nós estaremos hoje com ela, batendo um papo bem legal para vocês. Então, com vocês, pessoal, a nossa convidada maravilhosa de hoje, a Viviane. Eu vou deixar que ela se apresente para que nós damos continuidade à nossa conversa. Vivi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com você, Eliane Catati. Agradeço esse convite e eu espero, de alguma forma, contribuir, né? Mostrar para vocês que a vida da gente é feita de altos e baixos, é uma trajetória, e que a cada dia a gente tem que olhar para frente e dizer assim: eu coloquei mais uma pedrinha ali e eu hoje, será que eu fui melhor naquilo que eu fiz? Será que eu consegui alcançar aquilo que eu imaginei quando eu levantei da cama? Né? Então, é assim, que seja um momento de reflexão, realmente, de coisas boas, que eu possa proporcionar coisas boas, né? Eu espero assim. Então, eu sou Viviane, primeiro eu sou mãe, né, de três que não são mais crianças, né? Eu tenho uma escadinha de 8, de 13 e de 16. Sou esposa, sou dona de casa, sou professora, sou estudante, porque curso mestrado, estou terminando essa trajetória, já pensando no doutorado também. Uau. E, assim, mostrar que é uma constante batalha, mas também com, além das lágrimas, sorrisos, porque é assim feita a vida da gente. E o quanto é importante a gente não temer as lágrimas, né? Porque após as lágrimas, o sorriso sempre vem, né? Ele sempre está lá. Então, assim, são os desafios que a gente enfrenta diariamente, né? E a gente não pode ter medo, nem de lágrima, e muito menos de desafios, né? Porque sempre lá na frente, ou às vezes no percurso, né? No decorrer dessa caminhada, a gente recebe tantas coisas maravilhosas e aprende tanta coisa, que se a gente não enfrentasse o desafio, talvez a gente sequer teria conhecimento das coisas maravilhosas que a gente tem para viver nessa vida hoje, né? E agora vamos explorar, mãe de 3 filhos, conta um pouquinho essa trajetória aí de mãe, esposa. Assim, meu foco nunca foi casar. Não, mas o meu marido lutou por mim, assim, para me conquistar durante 10 anos, e eu sempre brinco que ele me venceu pelo cansaço. Nós sempre fomos amigos, né? Então, assim, chegou o momento do sim. E daí casamos, 2 anos depois veio o meu filho mais velho, Nicolas, e daí eu fui protelando os meus sonhos profissionais para cuidar dos filhos, aí veio o segundo, o terceiro que está no céu, né? Eliane sabe um pouquinho dessa história, com as terapias, né? Constelação, e daí veio o último, que é o Lucas, que tem 8 anos. Então, assim, eu divido, hoje que eles estão maiores, daí eu segui à frente com o sonho do mestrado, mas desde que eu me casei, daí eu entrei no magistério. Eu trabalhava em outra área antes, na área de administração, mas nasci para ser professora. Então, parti para o magistério, tive meus filhos, e agora que eles estão grandes, né, grandes entre aspas, então eu sigo essa trajetória. Mas eles são, eu sempre brinco que eles são a força, um motivo maior por todos os dias eu continuar, eu levantar, eu olhar para eles e dizer assim, eu vou acertar por vocês, proporcionar o melhor para vocês, primeiro para ser um exemplo para eles, porque todos nós precisamos de um chão e de uma direção. Então, eu espero poder contribuir de alguma forma, mostrando o que eu tento fazer para eles, né, na minha vida, para que eles também sigam o caminho do bem. E olha que ser do bem, né? Eu sempre falo assim, o olhar, o sorriso dela é acolhedor, né? É uma luz, né? Essa pessoa, esse ser, assim, sempre foi assim. Nós estudávamos juntas, né, Vivi? Desde a gente era criancinha mesmo, acho que do pré, né? A gente ficou no pré até o 2º ano, não sei como é que fala hoje. Depois cada um tomou o seu destino e aí a internet nos abençoou, a gente pôde nos reencontrar novamente e hoje ela está aqui com a gente. Mas sempre foi esse doce de pessoa, assim, que esse sorriso lindo, meigo. Bom, eu sou fã dela também, dentes, né? Eu sou a senhora dos dentes, né? Eu sempre brinco com os meus colegas que às vezes só se você não para de rir, aí eu pego e falo assim, ó, você pode me ver nervosa, você me pode ver triste, mas você não vai deixar de me ver sorrindo. Porque eu gosto de rir. É isso.
E sorrir faz bem, né? E, Ai, Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que eu falei de infância, o teu sonho de infância sempre foi ser professora ou tu tinha outros sonhos no decorrer da vida, tu foi se descobrindo e vendo, não, não é isso, e daí tu foi conquistando eu aquilo que tu lembro, desejava? eu lembro que a primeira coisa que eu falei que eu ia ser seria professora. Mas, como você sabe, a minha família tinha uma propriedade rural. E eu queria ajudá-los. Então, eu fui para agronomia. Eu fiz 3 anos, estava bem encaminhada, mas aí ocorreu alguns imprevistos, eu abandonei a faculdade, o projeto de iniciação científica que eu tinha, para voltar para o meu seio familiar, porque a minha família estava precisando de mim, então deixei a agronomia. E também porque eu sempre tinha aquele questionamento, era isso mesmo? Embora se eu tivesse me formado, eu acho que eu estaria na universidade hoje, né? Como estou me encaminhando hoje para isso, de uma outra forma. Mas daí eu deixei, comecei geografia, que é da área do magistério, não me identifiquei, e daí fui para as letras, que é a minha paixão, sempre gostei de ler, sou uma leitora compulsiva, então daí eu parti para as letras e fui para o magistério. Foi assim, traumático, porque não é fácil você deixar, eu penso assim, às vezes é doloroso deixar aquilo que você está fazendo. Então foi uma trajetória muito assim árdua nesse ponto para eu me encontrar, né, nessa questão. Mas hoje eu creio que eu sou cristã, eu acredito em Deus, na graça de Deus. Deus me encaminhou, né? Então fechou algumas portas, abriu-se outras janelas e o importante, eu não desisti. Mesmo às vezes com dificuldades, sem saber que rumo seguir, né? Eu não desisti, mesmo sendo difícil. O importante é não desistir, mesmo quando você vê que você não tem forças, o importante é não desistir. E foi o que eu tentei fazer, né? O que às vezes ainda, porque ninguém é de ferro, eu brinco. A vida da gente é uma constante batalha. Então, assim, eu creio que foi providência, foi providencial, né? E não desistir. A gente sempre acaba indo para aquilo que nós viemos para fazer no mundo, né? Eu acredito muito nisso, que nada é por acaso, as coisas acontecem. A gente pode, por exemplo, poderia ter se formado na agronomia, mas nesse momento você, né, tu estaria professora, diretora, agora fazendo teu mestrado, porque esse era o teu caminho, o teu chamado. Pode ser que daqui 2 anos tu descubra outro, e aí tá tudo bem, né? O importante é, como tu diz, não desistir, saber que a vida tem dias que é de felicidade, outros dias alegria, porque felicidade é uma coisa, alegria é outra, felicidade é aquilo que a gente está sempre tentando deixar aqui dentro, né? Porque a felicidade, ela vem de dentro. A alegria é a coisa passageira, das coisas que a gente conquista, depois já passa, a gente já quer outro, mas o importante é saber que a gente está aqui para evoluir todos os dias e aprender, né, com os nossos erros e com os nossos acertos. Tu quer fazer alguma pergunta para ela, Tati? Ela estava falando na questão, né? Ela iniciou na agronomia, é agronomia que se fala, né? Agronomia, Agronomia. isso. E aí ela migrou para estudar Geografia. geografia e aí depois se firmou nas letras, né? Isso. E no momento que tu e aí tu colocou uma coisa que eu achei muito lindo, né? Que Deus, tu é cristã, Deus encaminha, né? Para nossa verdadeira missão, né? E em algum momento nessa trajetória que eu gosto muito das pessoas que falam, né? Dessa da vida como uma missão, entregando, né, para Deus, para algo maior que a gente. Entregando para algo maior, em algum momento tu te sentiu impotente ou a todo momento, lá no fundo, tu sentia que tu tinha algo muito maior e que tu ia vencer? Como se dá isso? Eu diria que isso é uma coisa ambígua, né? Porque nós vivemos esse conflito, né? Assim, às vezes você se sente impotente, sim, né? Sobretudo quando você é provado, quando você se sente fracassado, né? E muitas pessoas passam pelo fracasso. Às vezes você não conseguiu um objetivo, aquilo que você queria, para a pessoa um sentimento de fracasso. Ter deixado, para mim, foi uma sensação de fracasso, sim. Mas isso não me impediu, igual eu falei, de tentar, de ter esperança. Eu sou daquela que acredita na confiança cega. Eu sou. Tem gente que fala que eu sou romântica. O meu marido mesmo diz isso, né? Mas que isso? Mas eu sou, não sou a poliana, né? Do contente, de tudo contente, não. Eu tenho noção que eu tenho que ter os meus pés no chão. Mas eu tenho um propósito. Eu acredito que eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com os meus alunos lá na sala de aula, no dia a dia. Eu sempre digo para eles que eu espero que quando eu os encontrar, eles possam lembrar de mim e que eu tenha marcado eles com uma coisa boa. Há um tempo atrás eu encontrei um menino. Infelizmente, ele não seguiu um caminho bom.
mas ele me viu lá no meio da rua e ele olhou para mim, ele me reconheceu e falou assim, professora, né? Depois de muitos anos, e depois ele saiu falando com o amigo dele, falou assim, eu já dei tanto trabalho para ela, mas ela sempre foi tão doce comigo, ela sempre foi tão boa comigo. Então, assim, é o que eu espero, e eu acho que para tudo há um propósito. Então, se eu estou aqui, se Deus me concedeu amanhecer, ter uma família, ter a oportunidade de trabalhar, de estudar, é porque eu tenho um propósito. Então, assim, não é fácil? Não é fácil, né? Eu já me senti fracassada? Já, mas eu senti dentro de mim aquela coisa assim, você não pode desistir, porque se você está aqui, tem um propósito. É isso. Perfeito. E, assim, nas tuas falas eu senti essa força interna muito, muito forte, por isso que tomei a liberdade de te perguntar. E o quanto isso é importante, a gente, por mais que a gente esteja se sentindo, às vezes até impotente, incapaz, mas saber que se a gente erguer a cabeça e confiar, né? E esse algo muito maior, ele nos conduz exatamente aonde a gente deve estar, qual é a nossa missão, né? E então, assim, parabéns. Eu fico bem contente, né? De poder receber mulheres, até agora a gente recebeu, você é a segunda convidada, e como isso se repete, né? A questão de que, não, eu tenho um propósito, e é com essa força desse propósito que eu me coloco no mundo. Mas, enfim, agora eu vou deixar para a Eliane. Eu só tô ouvindo vocês duas e aí me veio, né, e é o que acontece, todas nós mulheres, todo ser humano, às vezes não, a maioria, né, passa pela dor para poder chegar aonde quer, porque esse processo que a gente tanto fala, essa dor, ela nos fortalece e nos faz ir buscar algo novo, e esse algo novo nos direciona, se nós continuamos ali, não desistimos, para se a gente não desiste, né, para o nosso propósito da vida, porque muitas pessoas ficam preocupadas, qual é o meu propósito de vida? Ai, meu Deus, eu preciso ter sucesso, eu preciso isso, eu tenho que ter dinheiro, e não é, né, as coisas elas vão se encaminhando, não é no nosso tempo, né, no tempo de Deus, que nem diz, né, cada um no seu tempo. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu comecei tudo na minha vida, algumas coisas muito tardio, mas foi o tempo que era para ser, e tá tudo certo. E creio, que nem ela disse, muitas vezes eu me senti fracassada. É impossível alguém que nunca se sentiu fracassado na vida, né? Ninguém vive 24 horas feliz, ninguém vive 24 horas chorando, só quem está com muita dor, que está passando por algumas coisas que a gente não está entrando nesse lado, né? Nós estamos falando para mulheres que talvez estejam aí se vitimizando, que talvez estejam, sim, passando por um momento muito difícil, um momento de dor, e que não estão enxergando uma luz no fim do túnel. E todas nós passamos por isso, né? Todas nós temos, eu falei até para a nossa convidada anterior, né, que nós, mulheres, precisamos ver o poder que Deus deu para nós somos poderosíssimas. O poder que Deus nos deu, nós não sabemos usar nem um terço dele, porque a gente não se olha. E a importância, eu vou até te perguntar isso, Vivi, quando tu parou para falar, não, eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim, me amar, para que eu possa dar mais amor aos meus filhos e cuidar daqueles que eu amo. E isso é muito importante, né? E a gente só consegue quando a gente olha de verdade lá no fundo da nossa alma para nós e começa a nos amar e a nos cuidar. Conta um pouquinho para nós também sobre isso, se tu se sente à vontade, é claro. Assim, é uma questão de convicção e de decisão. Tudo parte do coração e da mente. Eu penso assim que quem nos conduz. Então, se você acredita, você consegue. Eu sei que muitas mulheres, talvez agora, como você disse, né, está se sentindo sem norte, sem direção, sem um propósito, sem saber para onde ir, o que fazer, né? E talvez agora esteja chorando, falando assim, é fácil para ela dizer isso, né? Mas, como você disse, não tem quem não vá para debaixo do chuveiro chorar, para os filhos não ver você chorando. Não que você tem que ser forte o tempo todo, não. Às vezes é necessário mostrar as nossas rachaduras também. Isso é crescimento. E talvez que quem esteja vendo, né, esteja desacreditado, olhar para dentro de si, como você disse, e ver assim, o que de bom eu tenho aqui dentro? Será que eu sou tão nada a ponto de não ter nada de bom aqui dentro? Em algum momento da vida, alguém se sentiu especial. Será que lembra desse momento especial? Em algum momento, você deve ter se sentido especial. Impossível que não, porque pode ter sido na sua infância, na sua adolescência, talvez quando alguém te olhou diferente, ou quando você foi procurar o seu trabalho, você conquistou, quando você se casou, assim, então é olhar para dentro de si e buscar uma luz, um pontinho de luz. Todo mundo tem um pontinho de luz
Talvez você esteja dentro de uma casca agora, mas procura quebrar essa casca e procurar a luz que você tem dentro de você. Eu sempre busco isso, principalmente quando eu me questiono. Nós vivemos num mundo de ansiedade, né? Um mundo de que as pessoas querem mais e mais. E não é assim, sempre querer mais e mais. Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu falo que a minha casa é o meu templo, é o meu castelo, é o meu refúgio. Tem gente que me acha esquisita. Quando eu tenho que sair, eu saio. Às vezes eu saio um pouco com as amigas, é claro, mas nada muito demorado, porque eu sou uma pessoa que eu amo a minha casa, o meu sossego, o meu recôndito. Eu sempre falo isso. Então, é buscar aquilo que você tem de bom, aquilo que te faz bem. Né? Às vezes eu estou cansada, que eu acordo bem 5 e pouco, porque meu filho mais velho sai às 6, porque ele estuda em outra cidade, daí eu tenho que organizar a casa para ir trabalhar, chego, tenho que mexer com o almoço, organizar a casa, aí eu me tranco no quarto, estudo, vou até 6h30, 7 horas, tem dia que vou mais tarde, mas à noite, depois que eu organizo tudo, eu vou para o meu quarto e eu vou buscar aquilo que me faz bem. Eu vou rezar, eu vou ler, às vezes assistir um filme, fazer aquilo que é bom, eu vou buscar a minha paz. Então, às vezes, a gente precisa disso, buscar paz, buscar luz para se encontrar. Então, ninguém tem que viver numa treva constante, numa murmuração constante. A gente tem que procurar agradecer mesmo em meio à dor, mesmo sem entender, às vezes, o que acontece, o que está acontecendo. Eu tive um momento muito difícil com a minha família na gravidez da minha filha, do meio. Eu chorei muito a minha gravidez inteira. Eu chorei muito. A Eliane sabe um pouquinho disso, da constelação. Mas foi um processo de crescimento, de amadurecimento para mim. Eu precisei passar por aquele momento para eu encontrar uma luz, e hoje eu estar com uma mentalidade mais madura, eu pensar diferente em alguns pontos. Então, é necessário, às vezes, passar pela dor, né? Às vezes, nós precisamos semear na dor para a gente colher depois em amadurecimento, em outros momentos da vida da gente. É assim que eu penso. É verdade, né? Isso é muito importante, né? E outra coisa que me veio agora tem pessoas que elas estão sempre se reclamando da vida, de tudo que tem, né? Olha, tu é um exemplo de uma mulher, mulher de sucesso, vamos falar, né? Olha para essa mulher. Ela é mãe, tem 3 filhos, ela faz mestrado, ela acorda às 5 da manhã, vai parar lá às 8 da noite, mas ela sempre deixa um momento para ela ter um momento dela de paz, é onde ela se encontrou, e ela sabe dessa importância. Porque se a gente não se dedica, e isso não é egoísmo, porque muitas de nós que somos mães, principalmente, acha que dedicar um tempo, sair com as amigas, tomar um café e jantar, fazer algo que seja só nosso é egoísmo. Não é. Egoísmo é achar que a gente tem que amar primeiro todo mundo para depois nós, porque como é que a gente vai se amar se a gente não se cuidar e não se amar primeiro, né? E tem tantas pessoas que têm tantas riquezas na vida. Quando eu falo de riquezas, eu não estou me referindo ao dinheiro. O dinheiro é ótimo, é maravilhoso, eu amo ele me proporciona muitas alegrias e felicidades na minha Quem vida, não? eu adoro. Quem não? Mas a riqueza que eu tô falando é de poder estar com os teus filhos, ter um lar, né, uma casa, porque às vezes tem gente que só tem casa, ainda não tem um lar, porque um lar quem faz é a gente, né? Então não importa como é a tua casa, o teu lar quem faz é você. Mas essa riqueza de, por exemplo, olha, isso aqui para mim é uma riqueza, poder contar com 2 amigas, estar aqui nesse bate-papo, poder acordar de manhã, respirar, caminhar, andar, e gente, isso daí, a gente, quando tá no fundo do poço, a gente nem percebe, mas isso é um milagre da vida, né? Porque nós somos os milagres. Então, e também a gente não pode medir a dor do outro, porque quem olha para esse ser, ele olha que mulher doce, meiga, né? Tem uma luz, assim, tu olha para ela, tu já fica assim numa paz, ela transmite paz, ela sempre foi assim. Também. Não, tudo bem, mas eu tô falando, eu sei que as quietinhas são as águas paradas são profundas, porém, tu transmite uma paz, uma leveza, uma alegria para as pessoas, assim, tu tem um acolhimento, o teu rosto acolhe as pessoas naturalmente. Só que quem te olha vê isso, por isso que eu falo da importância da gente também aprender a não ficar se comparando aos outros, à vida do outro, mas ninguém sabe das tuas dores, do que tu passa e do que tu passou para tu chegar aí, do que a Tati passou para ela estar aqui. Então, essa importância também de não se comparar, porque todos os seres humanos passam e têm suas dores, e cada um na sua profundidade, né? Porque tem pessoas também que aponta o dedo e fala, aquela ali tem uma vida boa, vive reclamando à toa. E não é assim que a vida funciona. Tu falou da ansiedade hoje, né? E hoje nós estamos em um mundo que as pessoas se comparam demais, para elas o sucesso é só ter dinheiro, e é tão frenético, né, com a internet hoje, que se a gente não tiver centrado, a gente não parar, não cuidar e não se amar, a gente começa a entrar dentro de um mundo de comparação, e aí que afunda mais ainda, porque se tu se compara, tu não está no teu ser, né? E a gente estar na nossa essência é parar, ter esse momento e se concentrar, porque a maioria de nós estamos no automático 95%.
Então, isso é muito importante, tu trazer isso, tu falar isso. Deixa a Tati falar um pouquinho agora. Desculpa. Não, me chamou a atenção agora. Eu lembro que tu falaste, algumas pessoas me acham... Foi estranha a palavra que você utilizou? Como em algum assim? momento. Às vezes algumas pessoas me acham estranho ficar mais em casa. Isso. Porque eu realmente amo a minha casa. Realmente, eu adoro ficar em casa. Não tem lugar melhor no mundo. E o quanto isso é estranho. Isso é estranho. Alguém dizer para algumas pessoas é. Eu até ia falar isso agora com a fala da Eliane. Igual esse fim de semana, a Eliane viu a minha foto, que eu fui a um casamento e eu me arrumei. Né? E daí hoje eu cheguei na escola, a menina pegou e falou assim, você tem até um rosto bonito, mas você não se cuida. Aí eu peguei e falei assim, eu assim, não preciso me maquiar muito todos os dias. Eu tô bem desse jeito, eu disse para ela. Eu tô bem tudo certo. Né? Eu falei, não preciso de muito, de vez em quando é bom se arrumar, ainda falei para ela. De vez em quando é bom se arrumar, a gente precisa para autoestima. Mas se eu fizer isso todos os dias, eu vou me cansar. E eu tô bem assim, para que eu vou me carregar para vir aqui dar o que as minhas crianças precisam? Eles precisam de outras coisas, além de me ver toda maquiada, toda produzida. Né? Eu falei dessa forma com ela, sem machucá-la, obviamente. Porque eu sei que ela precisava ouvir algumas palavras assim, nesse entorno, de que ela tem que gostar daquilo que ela é, do jeito que ela é, que ela não precisa estar glamurosa todos os dias para estar bem. Né? E isso, o quanto é importante a gente olhar para isso, e sim, não querendo julgar quem fala isso, isso sim é estranho, mas o quanto é importante a gente ser... Eu ser a Tati, eu também não gosto de usar maquiagem muito forte, em casa eu gosto de andar mais assim à vontade, eu adoro ficar dentro de casa, eu sei que tem amigas minhas que gostam de estar na rua, né? Então, assim, isso não é estranho, isso é vida, mas é vida de quem gosta de viver esse estilo de vida, e existem outros, assim como nós não vamos criticar e não vamos, né, julgar quem faz diferente, então, o quanto é importante aqui a gente deixar, né, esse recado de que, para a gente olhar. Claro, a não ser que a gente veja que a nossa amiga está passando por um momento depressivo, que ela está se depreciando, que ela está se achando feia, que ela está entrando no universo assim de não se vestir porque ela não se gosta, ou porque alguém está fazendo com que ela não se goste. Ok, mas o contrário, existem pessoas que não gostam de andar. Eu costumo dizer, tem uma tia minha que fala, eu vou lá me aplumar para sair, né? Então eu não vou estar toda aplumadinha dentro de casa, mas às vezes sim, e inclusive me chama a atenção que eu agora falando, a minha mãe me ensinou, olha só, coisa mais querida, é muito do feminino, né? Quando eu era pequena, a minha mãe fazia assim, meu pai trabalhava o dia inteiro, né? E ela ficava cuidando, ela ficava só comigo em casa, então ela levava para a escola, fazia comida, ela recebia, e era uma creche lá em casa, eram as primas, as amigas, todas, e ela cuidava. Então ela era uma dona de casa e cuidava né, dos filhos, depois veio meu irmão. E ela dizia assim, depois quando eu fiquei um pouquinho maiorzinha, lá perto dos 10 anos, ela dizia assim, filha, vai ter um momento... Eu achava tão bonitinho. Vai ter um momento que tu vai estar maior, e aí tu vai te interessar por um rapaz. E quando tu casar, olha a mamãe, agora... tem gente que vai achar isso muito machista, mas eu quero trazer só para ver que, para ela, aquilo era felicidade. Ela fazia assim, ó, ela dava banho em mim, ela ia lá, tomava o banho dela, ela se maquiava, mas bem simplinho, mas é que eu botava um botãozinho, um blush, botava um brinquinho, se arrumava toda bonitinha, e agora nós vamos esperar o papai. Um dia tu vai esperar o teu marido, e nós vamos conversar com o papai, nós vamos viver um momento gostoso com o papai, porque o papai passou o dia inteiro na rua, e aí depois tu vai brincar, mas a importância da gente poder receber o papai com alegria, e não era forçado, entende? Aquilo era uma coisa gostosa para ela. E era natural dela, é que nem eu. Gente, eu tô de batom aqui, ó, vermelho, eu sou perua. Mas essa sou eu, a Eliane. Eu fico de batom em casa. Eu acho que é importante, por exemplo, a Vivi, ela é simples, a beleza dela é assim, gente. Ela é linda do jeito que ela é. Mas deixar bem claro uma coisa para as mulheres que vão nos assistir, que isso não quer dizer que tu tem que ficar toda mal arrumada em casa, desleixada, rasgada, de pijama o dia inteiro. No final de semana, de vez em quando, é bom, porque até eu gosto. Ó, eu passo meu filtro solar com base todos os dias, né? Eu digo assim, é aquela coisa diferente, né? Isso, mas não precisa com batom vermelho, que nem eu, porque eu gosto do batom vermelho. Você gosta diferente. Isso é seu, é a gente ser aquilo que a gente gosta, é ser natural, como você disse. A gente tem que ser aquilo que a gente gosta, sem ferir o outro, respeitando o outro, o limite do outro. Agora né? Porque é assim que a gente constrói. Como você falou, não existe felicidade completa, mas existem momentos. E é tornar esses momentos especiais com aquilo que você é, com aquilo que o outro é, isso. Né? Mas tem dia, gurias, que eu não passo batom. Tem dia que eu vou falar assim, hoje eu vou passar só esse protetor aqui, não tô afim, mas eu tô sempre arrumadinha, porque eu acho que a gente tem que cuidar da gente, né?
nós somos femininas, e tem muitas mulheres hoje deixando de ser feminina porque acha essa competição de ter mais que o homem, não, né? Então, como eu trabalho com a constelação, a Vivi sabe, a Tati também trabalha, ela é psicóloga, também trabalha, mas tem que ter o equilíbrio do feminino e do masculino, né? E cada um de nós temos o nosso espaço, e eu sempre vou repetir isso, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso. Mas quando a Vivi se referiu a isso aí é um julgamento da colega dela, querendo que ela seja igual a ela. Ninguém é igual a ninguém, a gente tem que se respeitar. E isso é muito importante, porque as mulheres, elas são muito desunidas. E quando nós aprendermos a ser cada vez mais unidas, meu Deus, coitados dos homens. E o propósito desse podcast é justamente isso, né? Então, o quanto é importante ela ser respeitada, ela também respeitar quem gosta de fazer diferente, né? E a gente olhar para nós mulheres, olhar com um olhar da essência, e não com um olhar padronizado. Porque o padronizado, daqui a pouco a gente perde a nossa essência, que é a nossa alma. E seres sem alma é muito triste. Nós somos únicos, gente. Cada um é único. E eu tô de batomzão vermelho, mas eu detesto ficar passando maquiagem, aquelas que tu tava do casamento, aquilo lá é só com um profissional. Eu passo a minha base, porque eu tenho melasma, viu, gente? Eu tenho manchas aqui no meu rosto, e aí eu passo uma base e um blushzinho e um batom. Às vezes esse batom vermelho, e daí tem dia que eu tô mais meiga, daí eu quero um rosinha. Depende do dia que tu tá, e tá tudo certo, né? Não ficar apontando o dedo pro outro. Vamos nos acolher mais, eu acho que... Essa questão, desculpa te atrapalhar. Não, pode falar. Essa questão de respeito, de respeitar o que o outro é. Eu sou caseira, meu marido, ele é da balada, ele é do fervo, e ele me respeita por isso, e eu respeito ele por isso. Então, é conviver com as diferenças, né? É com aquilo que você tem de bom, mas também acolher o que o outro tem de bom. E somar isso, sabe? Somar, respeitando o espaço do outro. E eu acho que a gente só melhora sendo assim. Né? E às vezes algumas pessoas se martirizam por isso, por não conseguir se sentir uma peça de quebra-cabeça fora, parece que está errado no mundo, né? E não é assim, talvez não se encontrou ainda, né? E falar, mas será que eu nasci para algum propósito? Nasceu, você talvez não se encontrou ainda, mas se você se perguntar aquilo que realmente você quer na sua essência, você vai encontrar. Por isso tem terapia. Eu sou muito a favor da terapia, porque nós precisamos de ajuda. Sim, né? Os psicólogos, os terapeutas estão aí para isso, para nos ajudar. Vou te interromper agora um pouquinho. Por favor. Se o mundo fizesse terapia, não existiria guerra, porque cada um ia se compreender cada vez mais, ia ter guerra consigo mesmo, como quando nós temos o guerra. Tem dias que a gente está em guerra com nós mesmos. Imagina no dia do ciclo, então, que a gente está na tal da TPM, santo Deus, né? Além de nós, coitado, quem está do lado, se a gente não souber controlar. Mas a terapia, e não é porque nós somos terapeuta, não, que eu primeiro precisei passar pela terapia para ver a importância, apesar que eu sempre tive uma ligação muito forte com a psicologia, com essa área, mas a terapia, ela é vida, gente, ajuda a gente a viver, não quer dizer que tu vai viver em paz pro resto da tua vida, não, ela vai te trazer compreensão, expansão, né, da nossa mente, de conhecimento, de saber aquilo que tu disse, né, Vivi, de respeitar o outro, de acolher os defeitos do outro, porque nós também somos cheios de defeitos, gente, quem não tem defeito nesse mundo? É o que eu sempre digo, né, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, é o mínimo que eu faço pelo outro, e isso é muito importante. E a Vivi falou do momento do sim, né, que foi pro casamento, isso, né, e qual foi o outro momento do sim que tu vivenciou na tua vida? Outros momentos do sim? Eu decidi que eu ia partir para o mestrado, né? Eu cito muito mestrado porque foi uma decisão que foi protelada, deixada por alguns anos, por conta das crianças, por conta do casamento, e daí chegou aquele ponto que eu tive que dizer que eu estava sofrendo, né? Porque eu já tinha feito 2 pós-graduações, tinha feito outra graduação, outra faculdade, e eu estava sofrendo porque eu queria mais, eu queria ir além, muito além de onde estou. E daí eu decidi, fui, fiz, passei, tô nessa, tô feliz. A gente tem que buscar se completar, né? Assim, claro, sempre buscando nexo em tudo aquilo que a gente faz. Porque eu não posso também querer só a minha felicidade e deixar o outro sofrer. Eu não tomo conta só de mim, eu tenho uma família. Então, primeiro, eu tenho que ver se eu não vou causar sofrimento. A partir do momento que eu vi que eu não ia causar sofrimento, né? Então, eu pude dar esse outro sim para mim. Parabéns. Minha vida, entende? Né? Então, eu saí de um sofrimento para ir buscar uma realização. Né? E por isso que eu falo que muitas vezes a pessoa está se sentindo assim, acuada, fechada no mundo dela. Talvez ela precise dar esse passo. Difícil, igual eu falei, eu tenho que andar 150 quilômetros para estudar. Né? Eu tive que me organizar, eu parei de trabalhar meio período este ano,
eu deixei a direção, eu abri mão do meu cargo na escola de diretora para eu poder realizar esse sonho. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para a gente buscar outras. Mas, igual, para eu ser diretora, eu posso ser a diretora novamente. Mas o que a minha família precisa hoje de mim, eu não posso deixar. Então, eu não posso ser negligente com eles. Então, eu tenho que ter nexo naquilo que eu faço. Eu tenho que manter os meus pés no chão, mesmo sendo uma sonhadora. Né? Mas eu também sou. Eu tenho que ter É o nexo. equilíbrio, né? Eu tenho que ter meus pés no chão. Então, quando eu estava sofrendo, eu decidi tomar essa decisão e eu fui com força, com fé e coragem. Foi com força, com fé e coragem e entrou no teu sonho, né? Começou a realizá-lo e o quanto certamente a família, claro que tem momentos que às vezes é tumultuado, que tudo, às vezes a gente corre demais e aí aumenta as atividades, às vezes eu gosto de falar, é um vucu-vucu dentro de casa, né? Arruma aqui, pega ali, bota filho para lá e não sei o quê, e a gente se perde. Mas tu tá inteira, né? Tu acaba dando conta, e às vezes, quando tu deixa de fazer porque tu acha que não vai dar conta, e aí às vezes tu entra numa depressão e tu não dá conta de nada, porque tu não está sendo aquilo que tu realmente quer ser, não está fazendo o que tu realmente quer fazer. E aí tu vai abrindo mão de sonhos, né? Como a gente sabe que muitas mulheres abrem mão dos seus sonhos, e acabam entrando em depressão. E aí sim, elas abriram mão por causa de filhos, às vezes por causa de marido, ou às vezes até por causa da família, pai, mãe, e de uma hora para outra ela cai. E aí ela não dá conta nem dela mesma. E também tem pessoas, né, mulheres, que elas abrem mão dos seus sonhos para se encaixar em uma sociedade que não cabe a elas. A gente não, porque nem a Vivi falou, eu gosto de ficar na minha casa, eu também sou caseira, Vivi. Às vezes eu pago para não sair. Mas quando eu saio também eu pago para não voltar, daí eu quero aproveitar até não querer mais. Sabe o que eu amo fazer, gente? Eu amo, quem me conhece, ir numa padaria tomar café com as amigas. É o prazer da minha vida. Amiga, vamos tomar café tal dia? Adoro. Eu sou se eu pudesse, eu ia virar, acho que eu já sou, né? Um rato de padaria, sabe? Adoro. E nas padarias lindas, gostosas, aquele ambiente maravilhoso que proporciona paz para eu estar ali com as minhas amigas, eu prefiro 1000 vezes isso do que ir para uma balada. Claro que hoje a idade também, mas eu nunca fui muito de balada. Esse é o meu jeito. Por isso, quando tu falou, eu gosto de ficar em casa, eu super te entendo, eu também sou super estranha, então. Mas não é questão de ser super estranha. É questão de que eu acho também que muitos valores estão invertidos hoje. Embora eu respeite que cada um tem os seus, né? Mas eu não vou mudar. E eu, gente, eu já tentei me encaixar, ser quem eu não sou, ficar com vergonha, né? Eu vou falar aqui porque as pessoas elas precisam saber disso. Porque a sociedade mostrava uma coisa e eu achava que eu tinha que ser daquele jeito, e não existe isso. Lembrando sempre, né, que quando tu respeita, tu não queira impor o que as pessoas façam. Eu não vou impor que as pessoas sejam exatamente como eu sou. Eu sou perua, me chamam de perua. Eu adoro, não é uma ofensa me chamar de perua. Eu não sou uma pessoa perua porque eu gosto de andar no salto, eu gosto de me arrumar, essas coisas, eu gosto de coisa boa. Né? Chama perua e adora coisa boa. E tá tudo certo, né? Eu fui buscar Eliane, eu fui buscar, só para interromper um pouquinho, para ajudar umas vidas de buscar. Ela fazer passar vergonha, ó. Ela veio na minha casa e ela veio de trem, né? Aí eu fui buscar no Zurb ali. Só que eu deixei o carro no estacionamento um pouquinho mais longe, né, da onde eu fui buscá-la. Eu disse, amiga, nós vamos ter que caminhar. Dela, misericórdia, vamos caminhar quanto tempo? Eu estou de salto. Aí eu disse, mas não tem problema. Eu te empresto meu sapato e eu ando de salto por ti. Tênis. Eliane não sai de salto. Nunca, eu caio andando de chinelo, mas de salto eu não caio. Somos diferentes em algumas coisas. E olha só que a gente se diverte. E foi bom ela falar nisso, porque eu já tive vergonha por ser assim, sabe? Das pessoas falam, nossa, tu tá sempre no salto. Nossa, mas tu tá mal? Mas não parece que tu tá mal, tu tá sempre arrumada, tá sempre no salto. Oi, quer dizer que eu tenho que estar morrendo, tem que virar uma relaxada, andar tudo, sabe, marmota. E ela falar isso foi bom lembrar, é verdade. Eu já tive vergonha de eu amar andar de salto, gente, porque as pessoas ficavam me criticando. Para te ver o absurdo, mas naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje, eu não fazia terapia. E nem era terapeuta. Então, assim, as pessoas, elas criticam demais, elas julgam mais. Na internet, então, meu Deus, né, se tu ficar vendo, tu fala, meu pai, será que essa pessoa tem vida? As pessoas passam uma imagem que talvez não exista, né? Eu tenho 1,5 m, eu sou muito grande. Maior do que eu tenho 57. E, assim, algumas pessoas, né, brincam, eu só falo assim, eu sou muito bem resolvida. Pode falar o que quiser. Mesma coisa que uma pessoa mais alta faz, eu faço. Às vezes eu preciso de um banquinho de uma escada. Mas isso para mim não é problema, eu sou muito bem resolvida. Então, os meus amigos mesmo, eles sempre brincam comigo, né? E a gente dá risada.
né? Como você diz, a gente se diverte com a gente mesmo, a gente ri da gente mesmo, das besteiras que a gente apronta, mas é você gostar do que você tem, mesmo não sendo perfeito, né? É você ser feliz com aquilo que você tem. Às vezes não precisa ter muito para ser feliz, gente. Às vezes É, você e tem não, o mínimo. Eu adoro, a Eliane gosta de ir à cafeteria, que é uma cidade pequena, não tem, mas eu adoro fazer o café para receber minhas amigas, né, mais próximas. Amo cozinhar para os meus filhos, né, embora não tenha muito tempo, mas quando eu posso, eles, mãe, né, às vezes nem precisa pedir, bate lá aquela vontade de cozinhar para eles, eu vou lá fazer o que eles gostam, né, ou vou testar uma receita diferente, eles são minhas cobaias. Então, assim, é ser feliz no pouco, sabe? É ser feliz nas pequenas coisas, não é esperar muito, né, conquistar, eu quero ser milionária, eu quero ser, hoje está na YouTuber, sei lá, eu quero ser famosa, não precisa, a influencer, nem todas as influencers são ricas, elas nem todas são perfeitas, o que tem de filtro, até eu às vezes uso um filtrinho, gente, lá no Instagram, tá? Mas é assim, não exagerado, porque tem gente que usa para distorcer, tu vai olhar a pessoa e falar, mas é tu mesmo, né? Porque a autoestima dessa pessoa não existe, né? Porque a autoestima, as pessoas falam, ela tem baixa autoestima. Eu tenho um mentor, né? E ele diz uma coisa que eu concordo muito. Ele diz, ou tu tem, ou tu não tem. Não existe baixa estima, autoestima. Autoestima, ela tem. Ela não tem nenhuma. Então, geralmente, as pessoas que se distorcem completamente com esses filtros e tal, que tá lá julgando os outros, elas não têm autoestima, elas não se valorizam, elas não param para cuidar delas. Por isso que elas estão cuidando e apontando a vida do outro, apontando o dedo, né? E essas distorções hoje de perfeição, gente, as pessoas, elas vão, quando elas conseguem ter dinheiro, porque elas também passaram por muitas coisas que elas não falam. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, de comparação. Elas vão hoje, tem o cirurgião, que se eu puder também, um dia, se Deus quiser, eu vou. Aquelas lipo HD que a gente se mata, né? Eu me mato malhando, não fico com aquele abdômen, mas nem com a cruz, Senhor. Eu não fico. Fica ali um desenho, mas é igual aquela perfeição não fica. Aquelas pessoas foram. Claro que tem as influencers que mostram, olha, eu fui, olha como eu era antes, mas tem aquelas que mostram que a vida delas é perfeita. Aquela mãe, nem tu é uma mulher, né, que trabalha fora, cuida de casa, faz mestrado, anda 150 quilômetros. Gente, se tu vai ali, posta uma foto, tu na escola, depois tu em casa, aí tu toda arrumadinha, lá na faculdade, as pessoas vão achar que a tua vida é perfeita, mas até tu fazer tudo isso, tu passou por tantas coisas. Meu Sueca. Deus! E interessante que as gurias novinhas de hoje, elas estão entrando em depressão profunda por causa dessa comparação. E isso é uma coisa muito séria. Para quem é mãe, meu Deus, se a mãe não tiver atenada, é terrível. Eu tenho uma adolescente em casa, ela tem o estilo dela, sabe? Ela é toda estilosa do jeito dela e ela não se incomoda com isso. Só que não significa que eu não vou voltar o meu olhar para ela. Eu conheço, quando tem alguma coisa diferente incomodando, né? Sobretudo porque eu falo que os adolescentes de hoje não são como do nosso tempo, né? Eu acho que eu sou mais velha que vocês. E Não, assim, mas é da eu e mesma Eliane somos idade. próximas, né? Nós somos da mesma idade. Mas assim, não existe mais aquele vínculo de amizade. Hoje eles estão conversando, amanhã não. E as conversinhas, as comparações, muitas vezes para o mundo deles surgem disso, né? E assim, para a gente que é mãe, lidar com isso não é fácil, mas você tem que buscar conversar, buscar a confiança, né? Eu digo que assim, eu sou mãe, eu sou amiga da minha filha, mas eu sou mãe, né? Então, e a gente tem que ter um olhar voltado para isso também. O meu filho estava com uma paquerinha. Um dia ele chegou em casa todo tristonho, eu falei, tem alguma coisa errada com o Nicolas? Aí, o que foi, filho? Nada. Eu falei assim, a mãe te conhece. O olho encheu de lágrimas, ele, terminei com a Oh, menina, falou o nome oh, dela, e pronto. Deus Ou do seja, céu. você tem que ter um olhar voltado para o filho, para o outro também. Eu conversando com vocês, hoje nós estamos aqui conversando, as pessoas talvez pensem, ó, elas estão muito bem, né, mas não sabe que a gente tem um monte de coisa para fazer, né, tem lá a máquina lavando, né, a sorte que o mais velho lavou a louça do almoço, né, que antes eu cheguei em casa, eu já fui organizando tudo para deixar tudo organizado para depois eu poder sentar e estudar. Então, é assim, é um processo que a gente tem que compreender que todo mundo tem uma vida, ninguém vive dentro de uma bolha. Ninguém Exato. está dentro de uma bolha. E para as coisas acontecerem, tu tem que se permitir entrar em ação, porque se nós, olha, se tu, com tudo que tu tem para fazer, eu também, a Tati também tem, né? Se nós não nos se permitíssemos a estar aqui e entrasse em ação, essa conversa não estaria rolando. Mas a gente falou, não, vou lá, vamos fazer e estamos aqui. Porque às E é vezes um as pessoas momento ficam bom, esperando né? cair do céu. Hã? É um momento bom, é um momento que a gente se abre, É né? Não bom só, demais. mas é me abrir para o outro e para o outro ver também que a vida dele não é tão estranha, que a vida dele não é aquela idealização, ó, tem que ser tudo perfeito. Não é, não é.
E o quanto algumas mulheres pensam que para isso, até no consultório a gente vê muito que para fazer uma pós, até um mestrado, a vida precisa estar tudo organizada, precisa ter tudo nos detalhes. Não, só precisa. Claro, tu disse, faz nexo, né? Eu vi que não vai haver um sofrimento para minha família, né? Eu vou mas não consegue dar conta, mas tem dias que talvez não consiga dar conta. E tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que tá caminhando, tá indo, tá avançando, né? Então, assim, não existe o perfeito jamais vai existir. Existe sim, Só teu nome, Tati. O nome dela ela tem perfeito no sobrenome, senhor. Então você é perfeita, meu bem. Isso não é bom, porque eu sempre me exigiram esse grau de perfeição e eu, durante muito tempo, me cobrei. Mas isso a gente vai fazer, Eliane, uma hora vai fazer um bate-papo comigo, aí eu vou contar aqui várias pérolas desse homem. Me avisem, porque eu quero assistir. Não, a gente vai passar, a gente está aguardando ali depois, mas é isso, né? E outra coisa que eu ia falar, de novo deu branco, na outra deu branco e agora deu branco. Gente... É porque eu falo demais, gente, é mal de professora, falar demais. Não, é mal das mulheres, eu falo mais que a boca, tem que ficar quieta. Não, é que a Tati estava falando uma coisa ali que me veio em mente para eu falar e eu acabei esquecendo. Mas enfim, deixa, depois se eu lembrar eu falo. Uma outra coisa também que eu acho importante é a gente pode admirar as pessoas que estão lá onde nós às vezes desejaríamos estar, né? Admirar e aprender com aquelas pessoas e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ah, lembrei que eu ia falar. Quantas vezes tu tem vontade de não ir para o mestrado, né, Vivi? Porque tu está cansada, exausta, mas tu vai lá porque é teu sonho, tu vai, mesmo cansada, não querendo ir, e faz o que tem que ser feito. Por que eu estou falando isso? Quando você está lá no grego, você não entende aquilo que você tem que fazer, mas você tem que ir, né? Tem que ir. É decisão. A vida da gente é decisão, é você ter uma posição, é você buscar uma certeza. Não é só viver na incerteza, esperando que, como você disse, cair do céu, ou que alguém vai. Príncipe encantado não existe. Ele não vem no cavalo branco. Que nem ensinaram para nós, não. Tá, assim, é claro, você não tem que esperar também ver uma brutalidade, você não tem que querer ser um homem, você não tem que tomar esse posicionamento, você tem que ser você tem que ser uma mulher, você tem que querer se vestir bem, né? Às vezes, as meninas do meu trabalho só vão de uniforme, tem dia que eu não quero ir de uniforme, hoje eu fui de saia, hoje eu fui de blusinha. Então, assim, você tem que ser você tem que ser você. E você não tem que se deplorar, você não tem que se rebaixar, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar decisão por você. É isso aí. Vamos fazer a pergunta para ela? Eu acredito que até ela já respondeu. Vamos fazer a pergunta para ela. Vamos, porque já deu uma hora, gente. Né? Posso chamar de Vivi? Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Ai, nós vamos te chamar de volta, viu, Vivi? Todas nós vamos chamar novamente para estar aqui. Vai ter outras coisas. Eu amei. Eu vou fazer a pergunta, então. Vivi, deixa eu chamar de Vivi. O que é sucesso para você? Sucesso, acho que eu já respondi, é não desistir dos seus sonhos, daquilo que você realmente quer, mesmo que você esteja vivendo lá os seus dias nublados, é você persistir, sabe? Sucesso é a cada dia você olhar para você e você dizer assim, você pode, você vai e você vai vencer. Isso é sucesso. É você querer. É querer. Isso para mim. Uma salva de palmas para o nosso querido. Parabéns, é isso aí. Ai, gente, eu amei nosso papo, tava tão gostoso, né? As três tagarelas aqui. Vivi, meu amor, nossa, eu tô tão agradecida, tu sabe o tanto que tu é especial na minha vida, né? Minha infância, gente, eu amo ela de fundo do meu coração, ela é muito especial para mim. Muito, muito obrigada por tu ter aceito estar aqui conosco nesse bate-papo gostoso, para que outras mulheres possam se inspirar em ti, ver que a vida é linda, é nós que transformamos ela da maneira que nós queremos, vai ter dias de altos e baixos, e tá tudo bem, importante é saber quem tu é e não desistir, né? Parabéns por tu ser essa pessoa incrível, essa mãe maravilhosa, essa profissional, esse ser humano, essa mulher doce, toda feminina, né? Porque ela é feminina, gente. Sim. Não tem nada de masculino nesse ser aí, né? Então, assim, olha, com a doçura dela, ela conquista tudo que ela quiser. Então, gurias que estiverem assistindo, viu? Vocês não precisam ficar sendo homens, machos, querendo, né? Para conquistar o que vocês querem. Vivi, Deus te abençoe. Muito, muito obrigada. E tu sabe que precisando pode contar sempre comigo, viu? No que eu puder ajudar, estou aqui. Meninas. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir realmente para quem assistir, para que não se perca, né, nas suas dores, para que busque esperança, determinação, porque sem isso a gente não alcança, né? E saber o que você realmente quer para você, né?
E assim a gente consegue aquele cadinho de alegria que se transforma em felicidade todos os dias. Eu acho lindo falar um cadinho. Aí ela deixa um cadinho dela aqui hoje para essas mulheres maravilhosas que vão assistir, que vão estar aí do outro lado. Né? Ela deixou um cadinho dessa meiguice, dessa perseverança, dessa força de vontade, dessa fé, não é? Dessa, esse jeitinho assim que parece que ela tem um jeitinho assim tão meigo, assim, então parece eu falei. É muito feminino, mas luz, essa ela é luz. E ela tem uma energia, a gente sente, ela tem uma energia do masculino, porque nós temos as duas energias aqui, ninguém está falando de sexualidade. Ela tem, sim, uma energia masculina muito forte nela, mas ela transparece a feminilidade, ela mostra pra gente, isso é magnífico, né? Nossa, isso é algo a ensinar, porque a maioria das mulheres, elas acabam entrando muito, né, nesse lado mais masculino. Mas então eu quero te agradecer do fundo do meu coração, foi um prazer, tá? Receber você aqui, foi um prazer conhecê-la. E para quem estiver assistindo agora nesse momento, fez sentido, tocou o coração, mande para aquela mulher que você considera que está precisando um cadinho, que nem diz ela, um cadinho, né, de uma força, de uma luz, manda, compartilha e vamos juntas, né, como é o propósito aqui do podcast, vamos juntas, nós, mulheres curam mulheres. Né? É isso aí. E nos mandem sugestões também de perguntas que vocês gostariam de estar vendo mais aqui, né? Sempre vai ser um bate-papo tranquilo, não tem nada de uau, mas ao mesmo tempo se torna uau, porque é tudo uau, nós somos uau, né? E é isso, Tati. Obrigada, amiga linda, por mais esse nosso momento. Deus abençoe a todos vocês, viu? Um beijo no coração. Também, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom para Obrigada. vocês, de melhor. Obrigada.